Oi, eu sou a Penélope Beol, que terapeuta corporal. Hoje eu estou aqui com Mônica Van Hoyen, terapeuta holística somática, que vai falar sobre os diferentes sistemas de florais. Para começar o nosso encontro, eu já embaralhei, vou tirar uma carta de inspiração para a gente. Saiu a papisa. A papisa é uma carta muito bacana, Mônica, para você nesse momento da sua vida. Olha como a papisa tem um livro grosso no colo. É Uau! tudo que ela estudou até hoje, mas ela olha para o livro? Não, ela olha para a intuição. Então, pode introduzir o seu conteúdo. Uau! É, nossa! Uh, A gente estava então falando sobre os sistemas florais. Eu trabalho com alguns. Eu gosto de iniciar sempre com um novo cliente com o sistema de Bach. Bach era inglês, é um sistema um pouquinho mais quadradinho e fácil, seguro, sem muitas surpresas. Depois disso, eu estudei os florais do Cerrado, que tem uma característica interessante. Os florais do Cerrado é assim, uma região muito seca, aonde as plantas, né, e por consequência, então, as flores, precisam ter raízes muito profundas para poder buscar água ali no fundo. Essa característica desse sistema floral é que ele, assim, ele é muito bom para tratar a ancestralidade. O lodo profundo, sim. né? Você está querendo dizer que do lodo nasce o lótus, é isso? Também, né? Mas Também, vamos dizer, também. é para tratar de deep shit, né? Para tratar a merda profunda, né? A Aquela que raiz, a vem raiz. vindo de gerações e gerações e gerações. Ah, eu vou ter que contar que eu entrei numa constelação esses dias e estava a sua irmã lá. Que legal. A gente fez online. Quando eu entrei, eu falei, nossa, oi. Muito bom. Muito bom. Então vamos voltar aqui para falando de Vamos raízes lá. profundas. Entre outras coisas, então, essa coisa da constelação aí você vê muito nas florais do Cerrado. E é assim, enquanto a gente tem, por exemplo, com os florais de barra, onde a gente escolhe não mais do que 7 florais, que é para não abrir muitas portas ao mesmo tempo, com os florais do Cerrado, você precisa alargar a prancha de surf. Então você usa 17, 24, 28, 30 e tantos florais em uma fórmula, que dessa maneira você alarga a prancha de surf e você consegue equilibrar melhor ali. E faz É, sentido, né? Porque conforme você vai indo para a ancestralidade, vai ficando, tem mais elementos nessa equação. e como, hein? E como? Você vê coisas assim do arco da velha, né? Depois eu fui para os florais da Califórnia. Você Esses gosta, né? Eles são assim, olha, a cerejinha em cima do bolo. Pensa numa coisa deliciosa, assim. Então, assim, é o floral. Você quer ser feliz? Usa floral da Califórnia. E a maravilha dele é que ele complementa os florais de bar, né? Então, Patrícia Kaminski e Richard Katz, eles tiveram esse cuidado de pegar, ok, tem 38 florais de Bach, né? Foi esse um legado maravilhoso que o Dr. Bach deixou para gente. E aí, então, eles complementam esses 38 com centenas de florais que eles fazem, inclusive de sistemas ligeiramente diferentes ali. E os florais de Saint-Germain, que até onde eu conheço dos sistemas florais,
é o único que trata diretamente problemas físicos. Porque a gente tem vários corpos, você tem assim uma gama Uhum. ali de sutilezas, e a doença, quando ela começa de uma maneira ali mais sutil e vai caminhando pelos corpos, e aí você pode dizer cada sistema tem, se você pegar escolas espiritualistas, vão falar que você tem gente que vai falar que você tem três corpos, outros vão falar que você tem quatro, outras vão falar que são sete, outros vão falar que são 23. De qualquer maneira, Sim. esses corpos têm uma ordem. Oi. Não, eu ia comentar que no yoga você tem essa ideia dos koshas, né? Dos corpos, dos Uhum. corpos. E você também tem a ideia da doença como as nadis, que são as correntes, os fluxos energéticos do corpo, né? E que, sim, e também se comunica com a medicina chinesa, né? Tradicional chinesa, era tudo Oriente, provavelmente beberam, né? Das mesmas fontes. E por que não? Eu fico pensando assim, né? Não, e por que não dizer, tende quase ao infinito os corpos, né? Sim. Porque no yoga a gente fala de corpos de quilômetros e quilômetros. Uhum. Inclusive, tem a ideia no yoga que eu acho muito bonita, que é que você tem corpos de quilômetros de distância, que quando você conhece outro ser humano, é porque os seus corpos energéticos já permitiram esse encontro E que de aí então maneira fica aquela coisa de a distância não existe, né? faria bastante sentido. E hoje com a internet existe cada vez menos, né? Pois é. Estamos É. aqui gravando. Também Uhum. gostaria de falar da dona Cida Corsi, que é a introdutora dos florais de Saint Germain aqui no Brasil, e fiquei pensando se seria possível a gente fazer uma conversa de três, Ah, sim, com certeza, né? né? É, é, esse trabalho aí do Saint Germain, da Neide Margonari, agora quem assumiu foi a Thalita Margonari, né? A Lazuli, a filha dela, e que isso também é um trabalho de ativismo, né? Fazer isso, Sim, trabalhar com isso. Então, eu gostaria muito de porque fazer esse trio aí. eu acho que pode ser uma. Eu vou conversar com ela, o que que ela pensa a respeito. E eu estou super curiosa para perguntar se você mistura os sistemas ou se você sempre trabalha apenas com bar. No começo, eu deixo tudo assim no quadradinho, que é para a gente ver, né? Não tem bebê que a hora que você começa a oferecer, tira, né, o bebê quando desmama, você começa a dar e você oferece uma coisa nova de cada vez. É mais ou Sim. menos isso, né? Você pega e faz isso. Mas sim, não sei se é politicamente correto, mas o pessoal, por Nossa, exemplo, em é Curitiba, rock and roll. o pessoal em Gostei. Curitiba costuma dizer: eu vou fazer um floral mulato, porque é um floral misturado. E dá o maior E sabe que samba. E dá. e quando você fala, parece que eu escuto um sambinha, se a pessoa vindo, tchá, tchá, uma, tchaca, 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 E e aí eu fazendo falei de um para jeitinho você: brasileiro. quem faz isso é brasileiro, que mistura É, os florais. Então, dá uma coisa assim maravilhosa, porque a gente tem uma coisa assim. No Brasil, cada esquina que você for, você vai ter uma farmácia de manipulação, aonde você vai poder pedir diferentes sistemas florais, cada uma tem uma especialização diferente ali, né? Aonde você vai poder pedir os diferentes sistemas e dá para você mandar manipular. Aqui a gente não tem isso. Então, quando, por exemplo, quando o terapeuta estuda um sistema floral aqui, ele tem que comprar a esses coleção, próprios. ter num laboratóriozinho dele para poder preparar, aí o cliente já sai então com o floral na mão.
E aí se torna economicamente inviável você trabalhar com muitos sistemas florais, porque você Sim, manter, exato. né? Você fala, a gente fala aí entre 3, 4, 6 mil reais Sim. para o sistema. Então, é um investimento considerável, né? O floral tem validade? Ele estraga? O floral ele estraga depois que você preparou. Então, a feitura é mais ou menos a seguinte: você tem aquela água, né? Como a gente descreveu lá como é que o bar fazia. Você tem aquela água, daquela água, então, eles vão fazer a tintura mãe, colocando manguaça. Aí, dessa tintura mãe, são feitos os estoques. E aí, o estoque, ele vem praticamente no brandy puro. Por isso, ele fica indefinidamente bom, desde que você não exponha eles, olha que interessante, desde que você não exponha eles a determinadas radiações. Por exemplo, do telefone celular, Wi-Fi. Essas coisas têm a tendência de dar uma enfraquecida no poder ali da coisa. Então, a gente recomenda, quando faz os florais, que a pessoa não guarde no mesmo lugar, na mesma bolsa, aonde vai o telefone celular, aonde tem o router, né? Do Uhum, Wi-Fi, roteador. o roteador, yeah. E televisão, etc. Enfim, Mas, né? Manter longe das telas. Mônica, eu vou fazer aqui mais um gancho com o yoga. Deixa eu só fazer um Conclui, finalzinho, conclui. que é o seguinte. Então, assim, a tintura mãe e o estoque, eles não estragam. Assim como muitas das preparações fitoterápicas. Você tem uma legislação que diz que no Brasil é a Anvisa, aonde eles colocam um período muito curto, mas existe uma legislação mundial também que diz que o sal que você tira da terra também tem prazo de validade. O sal que você tira do mar né, e às vezes das pedras, sendo que isso é uma coisa que não tem razão de ser, né? Não tem, Não não tem. tem. Né? Então tá há milhares de anos está ali, mas a hora que você tirou, então tem um prazo de validade porque tem um sistema capitalista, econômico, etc, etc. Agora, depois que você prepara as gotas, que você prepara a fórmula pessoal, essa fórmula ela é diluída em água. E a gente coloca ainda um pouquinho de conservante, mas ali no máximo fica durante uns 3 meses, fica legal. E a maneira de você olhar é pegar o vidrinho, colocar ele contra a luz. Se você tiver trouble, né? Se tiver alguma Partículas? precipitação, se ele não tiver, se o líquido não estiver límpido, é porque já tá chegando ali o momento de se despedir do seu floral. E aí não jogue fora. Você pode colocar o seu floral nas plantas, você Pensei pode, nisso. né? Dar uma regadinha com o seu floral, a sua plantinha vai ficar bem feliz. Vamos recapitular esse nosso encontro de hoje? Então, falamos dos diferentes tipos de florais. Você falou todos? Bar, Cerrado, Saint-Germain, Califórnia, yeah, e Saint-Germain. Califórnia. São 4. Isso. São os com os quais eu trabalho. Falamos desse xamanismo carioca. É que quem fala de xamanismo carioca é o Gostei. Arthur Gaiarsa. O Arthur Gaiarsa tem uma formação muito linda. Ele tem um canal chamado Sobre Ser Corpo. E essa formação Toda. é para terapia corporal e ele desenvolve o xamanismo carioca, que ele fala, não, a gente pode fazer com um pouco mais de ginga toda essa bioenergética.
E aí, então, eu vou concluir com a ideia do yoga. O De Rose, que foi a minha primeira formação de yoga, ele Uau! dizia que você podia conhecer apenas uma série, né? Feita dentro das, né? Equilibrada ali, então, uma anteroflexão, uma retroflexão com os 8 angas, e você podia praticar na sua vida esses 10 exercícios, esses 10 movimentos, né? A A vida vida toda. inteira. É, E não tinha necessidade, você pode trazer novos elementos, mas eu pensei muito nisso no custo do estoque. Porque se a pessoa pensa que isso é um impeditivo, eu só vou poder ter tantos no estoque. Ué, mas se você vivenciar aquilo a vida toda, né? Então, e ele dava um outro exemplo, por exemplo, que aí é esse eu que dou, que a aula da bailarina clássica, ela é igualzinha do primeiro ano ao nono. uhum. É a mesma aula. Mas o que é que muda do primeiro ao nono ano? É a consciência do movimento. Momento. Ah, é. Amei! Você amou? Então vamos encerrar. Vamos. O que falaremos no próximo, para já deixar as pessoas No empolgadas? próximo, a gente poderia falar sobre a assinatura das plantas, né? Essa relação aí Assinatura das, das plantas. né? Essa Parte relação do. geográfica, o povo de um lugar. Muito bom. Então falaremos disso. Próximo Valeu. vídeo. Beijo.